Josué 24:1 diz assim: Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo, veja que está entre aspas, não é mais Josué, mas Deus usando a boca de Josué para falar. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam do outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerras e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam no leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beó, e pediu que ele amaldiçoasse vocês, mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele os abençoou. Eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os reis dos amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas e parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué, viu que fechou aspas? Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, e sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Aplauda o Senhor, amado, em nome de Jesus. Olha para mim, amado, procure conversar o mínimo possível. Se eu tiver algum intérprete perto de você, faz por ele assim, ó. É difícil de acreditar, mano, que um povo que viveu tudo o que eles viveram, que presenciaram a mão de Deus em favor deles, haviam abandonado, se afastado de Deus, e agora estavam servindo aos deuses daquele lugar. O passado deles parece que foi apagado. Parece que tudo que os seus pais, a geração anterior, haviam contado sobre Deus, havia desaparecido da mente deles. Sabe uma coisa, mano? Todo mundo tem passado. Para se viver um presente, é preciso olhar para alguém que viveu um passado. E o problema, amado, não é o passado, o problema é deixar que o passado determine as nossas escolhas para o nosso futuro. É deixar que as coisas, amado, que não deram certo no passado, influenciem as nossas escolhas no presente e para o nosso futuro. Aí, amado, a gente vai ver um monte de coisa. O amor que não deu certo, o negócio que faliu, a amizade que foi tóxica, diga misericórdia, as experiências traumáticas, perdas importantes, coisas, amado, que vão influenciando nas decisões que as pessoas tomam. E eu sei, amado, que nem todo mundo viveu a realidade de ouvir
palavras de bênção sempre dentro da sua casa. Nem todo mundo, amado, teve o privilégio de viver numa família onde o casamento dos pais eram felizes de verdade, não era uma aparência. Eu amo esse texto, porque ele é a marca de um conceito que é novo, já está aqui há muito tempo. A tal da Sabe o que é isso? Assumir o ônus e o bônus, né, filho? O ônus e o bônus das nossas escolhas. Hoje é um conceito espalhado para todas as pessoas e isso é interessante. E o mais intrigante aqui, amado, é que quem ouve são os filhos de uma geração que não entrou na terra prometida. São os filhos de uma geração que eles mesmos não ouviram de Deus a promessa. Não foi Josué que recebeu a promessa, e nem aquela geração que havia ouvido a promessa de Deus de viver em uma terra boa, rica, que manava leite e mel. Não foi. Os pais deles apontaram para o caminho, mas não chegaram na terra prometida. A pergunta que cabe, amado, é por quê? O texto diz: idade. Eles não entenderam, amado, que apesar de estarem apontando para um caminho de fartura, que apesar de estar apontando para um caminho onde havia prosperidade, onde manava, onde havia muito leite, muito mel, apesar de estarem apontando para um lugar de coisas extraordinárias, amado, eles já estavam vivendo coisas extraordinárias na vida deles, amado. Observe só, amado, eles estavam vivendo no meio do deserto, e estavam vivendo coisas incríveis, milagres inimagináveis para qualquer ser humano. Maná do céu, água da rocha, nuvem de fumaça, coluna de fogo, diga amém, mar que se abriu, sapato que crescia, roupa que não envelhecia, vitória sobre inimigos poderosíssimos. Eles estavam vivendo os melhores dias da vida deles, só que eles não perceberam. Tem gente que não entende, amado. Caminhar com Deus é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão bom, é tão maravilhoso, amado, quanto estar no caminho ou no lugar onde Deus prometeu nos levar. Eles estavam apontando um destino, mas não estavam desfrutando das coisas que estavam acontecendo no caminho. Quem entrou na terra prometida, amado, sabia exatamente porque os seus pais não entraram. Infidelidade. E a gente sabe, amado, exatamente o porquê dos nossos fracassos. Quem é filho de pais divorciados sabe exatamente porque os pais se divorciaram. Quem viveu histórias de insucesso sabe exatamente porque não teve sucesso. Quem viveu qualquer tipo de luta, de angústia dentro do seu lar, sabe por quê que as coisas aconteciam, amado. Mas quem viveu tudo isso, amado, essas histórias todas, tem tudo para dar certo também. Mas tem gente que chega na terra prometida, estabelece na terra prometida, mas o seu coração continua vivendo no deserto. Tem gente que ainda é refém do passado, amado, de histórias negativas. Gente que não acredita no amor porque viveu um amor que não deu certo. E aí, para todo mundo, ele diz que não ama mais ninguém porque o amor é uma ilusão. Gente que não acredita no casamento, que o casamento dos seus pais não deu certo. Gente que não acredita na família porque a sua família não deu certo. Gente que não acredita nas amizades porque uma amizade que ela teve foi tóxica e não deu certo. No negócio porque teve um negócio que faliu. Escuta, meu irmão, você não é refém daquilo que deu errado no seu passado, amado. Assuma a responsabilidade de viver algo novo na sua vida. Mude o paradigma. Você, diga para você mesmo, você não é resultado de algo que deu errado. Você é resultado daquilo que Deus planejou para a sua vida, meu irmão. Mas tem algo importante aqui, amado. Autorresponsabilidade. E é o que Josué está fazendo. Josué podia estar fazendo uma rebelião, não podia não? Deus trouxe, amado, da tona, através da boca de Josué, tudo que o povo havia vivido no caminho, andando ao seu lado.
Deus lembrou a eles, amado, daquilo que já havia feito no meio deles. E aí o texto que nós lemos diz que quando Deus parou de falar através da boca de Josué, assume a fala de forma irônica e muito bravo também. E ele diz, cadê o verso 15? Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados, dos seus antepassados, adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Você só é refém, amado, do passado, se você quiser. Falaram que você é idiota. Você só será um idiota se você quiser. Falaram que você é um fracassado. Mas você só será um fracassado se você quiser. Alguém pode falar ter falado no seu passado que você nunca vai dar certo. Mas você só não vai dar certo se você não quiser dar certo. Falaram para você que o seu casamento nunca irá dar certo. Mas o seu casamento só não vai dar certo se você não quiser que dê certo. Talvez alguém olhou para você e disse, você nunca vai ser feliz no amor. Mas você só não vai ser feliz no amor se você não quiser. Alguém pode ter falado, você é um fraco. Joel 3,10 diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Você só vai ser fraco, mas se você quiser dar certo, escolha dar certo. Deus tem algo novo para você a partir da decisão que você vai tomar. Por quê? Porque você é o que Deus diz que você é no meio dessa geração apóstata e incrédula também. Esses dias eu estava ouvindo uma conversa de um jovem e um senhor já de um pouco de idade avançada, para dizer, já velho, E o mais jovem dizia, eu encontrei a mulher que eu vou me casar, a mulher da minha vida. E ele disse, vocês estão namorando? Eu falei, não. Aí o Senhor olhou para ele e disse, você está louco? Perdeu o juízo? Casamento é uma desgraça, essas palavras. É a pior coisa que alguém pode fazer. E eu estava só ouvindo. Eu não entro em conversa de ninguém se eu não for chamado. E ele falava com tanta convicção de que casamento era a pior coisa do mundo. E tudo bem para mim. Mas aí, amado, ele virou para mim e disse, Aí eu perguntei para ele, o senhor é casado? Ele disse, claro que não, sou divorciado. Aí eu virei para o jovem e disse, quando você quiser saber sobre casamento, pergunta para quem deu certo. A gente de vez em quando tem que fazer isso, amado. Quando você quiser perguntar a alguém sobre família, alguma coisa sobre família, pergunta para quem faz parte de uma família que deu certo, que realmente serve a Deus. Pergunta para alguém que sabe se o casamento dos seus pais não deu certo por conta de adultério. Se alguém perguntar o seu casamento não vai dar certo também, aproveite e diga para ele, eu serei feliz no meu casamento, porque eu serei fiel à minha esposa e ao meu cônjuge. É o que Josué estava dizendo, amado. Se vocês quiserem dar errado, tudo bem, problema de vocês. Ele estava dizendo, eu não tenho poder sobre a decisão de vocês, mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Deus, ao Senhor, e pronto. Ele estava dizendo isso, mas eu não sou refém do passado, de um modelo fracassado posto sobre a minha vida. Deus tem algo novo para mim e para minha família também. Tem gente que o pai batia nele quando criança, amado, e por conta disso, ele bate nos seus filhos. Tem gente que fizeram ele chorar e o machucaram no passado. E por conta disso ele machuca e faz as pessoas que estão à sua volta chorar e se machucar também. Para de passar aquilo que te machucou, que te fez chorar para outra geração, para os seus filhos. Mas quantos de nós que estamos aqui, eu vou terminar, já vivemos histórias dolorosas dentro da nossa casa? Do tipo, pais brigando na sala e a gente chorando dentro do quarto. Quantos de nós já vivemos história de traição, alcoolismo, abusos físicos e psicológicos? Amado, quantas vezes eu chorei no meu quarto, vendo minha mãe triste, meu pai traindo ela, e ela dedicando a sua vida a ele.
Dizia para minha esposa quando eu vinha para cá, minha irmã, conversei com ela ontem, e ela dizia para mim assim, Neto, ele não lembra mais de ninguém. Falou, ela sabe chamar meu nome, o nome da outra irmã que cuida dela, mas não sabe quem eu sou. Ela falou assim, eu pergunto, ela falou o nome dela e falou assim, filha de fulano, ela falou que ela falava um palavrão. Quem é fulano? Eu não sei nem quem é. Não sei nem quem é ela. Mas ela disse assim, por incrível que pareça, ela lembra quem é o nosso pai. Minha irmã até falou assim, eu nunca vi um amor desse jeito. Tudo que ela passou a vida inteira e ela esqueceu de todo mundo, mas não esqueceu dele. Eu via meu pai sair, amado, minha mãe passava roupa com o maior carinho. Às vezes ele esquecia de pôr perfume, ela ia colocar perfume nele para se encontrar com outra pessoa. E era a irmã dela. Isso me doía demais, amado, ouvir. Eu sei o que é isso, amado. Eu não vou fazer os meus filhos passarem por isso. Eu não vou fazer os meus filhos passar pelo que eu passei. Eles não precisam sofrer o que eu sofri. Eles não precisam chorar pelas mesmas coisas que eu chorei, porque eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente escolhe, amado, as nossas atitudes após a nossa escolha precisam condizer com a nossa escolha. Se eu quero que a minha família sirva a Deus, eu sei o que devo fazer dentro da minha casa e o que não devo fazer. Vou falar uma coisa aqui, não é pessoal, não é recado para ninguém, não. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tem gente que a sua família não serve a Deus, porque dentro da sua casa ele fala mal do pastor, fala mal do evangelho, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal de todo mundo. E os filhos cresceram ouvindo isso. De Deus o livre, se é assim, eu sei. Se eu quero ter um casamento feliz, amado, de verdade, eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer para ter um casamento feliz. Eu vivi um casamento infeliz diante dos meus olhos. Eu tenho as informações necessárias para que dê certo ou não dê certo. Eu sei o que acontece das duas coisas. O que eu aprendi, amado, com as minhas experiências traumáticas, servem para mim construir um futuro sem traumas. Casamento é fácil? Na verdade, tem dia que só a graça de Deus para nos sustentar. E isso serve para minha esposa também. Tem dia que só a graça de Deus para sustentar também. Pessoas são diferentes, amado. Cada uma tem o seu jeito. Tem dia que a gente amanhece feliz, que nem diz o Shurek, feliz para sempre. Mas tem dia que a gente acorda, meu irmão, e nem Satanás quer ficar perto da gente, que a gente está azedo. Amado, as coisas que eu vi dando errado dentro da minha casa, me ensinaram aquilo que eu não devo fazer e o que eu devo fazer para ter sucesso com a minha família. Eu falo meu filho direto, eu amo meu filho. Minha filha, meu neto, minha nora. Eu falo eu te amo para eles toda hora. Mas eu nunca ouvi da boca do meu pai ele dizer eu te amo e me dar um abraço. Eu nunca vi meu pai olhar para minhas mães e dizer assim, eu te amo, você é minha parceira, eu conto com você pela vida toda. Nunca! Mas sempre que eu posso eu falo para mim, olha, eu te amo, viu? Eu falo, oxe, o que foi? Não, só para dizer para você que eu te amo. Tem defeito? Tem. Tem hora que é ranziza? Tem. Nossa, mano. Tivemos poucas e boas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Quando você quiser falar de fidelidade, amado, escolha ouvir alguém que é fiel, amado, a Deus, ao seu cônjuge, à sua liderança e também à sua igreja. Quando você quiser saber sobre dízimos e ofertas, também, amado, ouça alguém que é ofertante e dizimista fiel. Quando você quiser saber sobre família, o que eu faço? Ouça alguém que a sua família também deu certo. Alguém que é leal. Quando você quiser saber sobre empreendimento, o que eu faço? Escolha alguém que quebrou todos os negócios que ele fez, né? Claro que não, amado. Escolha ouvir alguém que deu certo nos negócios. Se você quiser escolher servir a Deus, escolha dar certo e não errado. Eu escolhi. Vem cá, meu amor. Vem cá, Beca. Vem cá, Thalita. Cadê o meu Joaquim? Está lá embaixo? Tudo bem. Eu e a minha família escolhemos servir a Deus. Caminhando, amado, no meio do deserto. Deus está nos ajudando a construir uma estrada plana. E no ermo, Deus tem colocado um rio e tem nos abençoado, né, meu amor? Eu e a minha família.
E as coisas velhas passaram, amado. Deus está fazendo tudo novo na nossa vida. Eu vou terminar mesmo. Se você quiser também viver algo totalmente novo em sua vida, mano. A promessa de Deus também é para a tua vida, mano. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida, se você quiser. Mas se você não quiser, eu também respeito. Porém, eu e a minha casa escolhemos servir a Deus, o Senhor. E Deus possa olhar para nós, mas num texto desse a gente pensar: a quem eu quero ouvir? Onde eu vou correr? Qual é a direção que eu quero para mim?